Agora, 9h41, a visita técnica dos deputados da CPI do MST começa nesta segunda-feira. Durante as primeiras sessões da comissão, um dos pedidos do relator, Ricardo Salles, era fazer uma vistoria em assentamentos do MST. Soraya Lawande, aonde devem acontecer as primeiras inspeções? O que mais já se sabe sobre a CPI? Olha, Adriana, acontece nessa segunda-feira a primeira diligência externa da CPI das investigações. Os integrantes, portanto, da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra estão em Presidente Prudente, no Oeste Paulista, já reunidos no Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEINTER. Eles participam agora cedo, desde o comecinho da manhã, de uma reunião com a polícia de Pontal do Paranapanema, região onde as ocupações, então, do movimento social mobilizaram quase 3.000 pessoas nas áreas rurais de 7 municípios. A comitiva, portanto, é composta por parlamentares da base do governo e também da oposição, estes ligados à bancada ruralista e também apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os deputados se reúnem com delegados responsáveis pela prisão de José Rainha Júnior e Luciano de Lima, líder do MST, suspeito de extorquir dinheiro de dono de propriedades rurais no extremo oeste do estado aqui de São Paulo. Entre os integrantes que fazem parte dessa reunião e que estão acompanhando desde cedo essa reunião, no DEINTER estão o Coronel Zucco, que é presidente da comissão, também Ricardo Salles, Capitão Aldem, Caroline de Tone, Magna Mofato, Messias Donato, também do Republicanos, Newton Tato e Rodolfo Nogueira. Inclusive, o Coronel Zucco usou as redes sociais e fez alguns vídeos explicando e falando dessa participação e da presença deles já em Presidente Prudente. A gente tem um trechinho desse texto, desse vídeo, inclusive, que foi postado hoje cedo na internet. Vamos ouvir. Fala, pessoal, estamos aqui em Presidente Prudente, onde vamos iniciar aí o nosso dia de diligência, visitando algumas delegacias, acampamentos para trabalhar as pautas relacionadas à nossa CPI. Então acompanha o dia, a gente vai poder fazer poucos registros, mas registros importantes para que a gente possa realmente pautar as sessões plenárias dessa CPI. Pois é, reunião que acontece desde cedo, sem a presença e participação também da imprensa. A gente lembra que essa CPI foi instalada no dia 17 de maio. O relator dessa CPI, Ricardo Salles, afirmou que o objetivo é analisar os casos todos de invasão de propriedade no Pontal do Paranapanema, sob a investigação do delegado titular do DEINTER. Além desses integrantes que eu acabei de citar, também vão compor a comitiva um assessor da deputada Sâmia Bonfim e um consultor da Câmara. A gente acompanha a CPI do MST. Valeu, Soraya Lawande. Até mais tarde um pouco. Amanda Klein, essa proposta do relator da CPI, dos parlamentares integrantes da comissão, de fazer visitas pessoais aos assentamentos, pode ser positiva, ajudar a descobrir exatamente como funciona o movimento, Amanda? Adriana, você viu algum assentamento no vídeo que o Tenente Coronel Zucco gravou? Chamou muita atenção o fundo que ele escolheu. É um fundo com 2 policiais militares armados, com fuzis. E ele escolheu esse fundo para gravar, para alertar as pessoas, os seguidores dele nas redes sociais, que ele estava chegando para visitar delegacias de polícia e assentamentos em Presidente Prudente. Quer dizer, colocando as duas coisas na mesma frase. Essa CPI do MST é uma CPI. A gente tem que entender também isso nos critérios políticos. É uma CPI que está totalmente concentrada e ocupada por ruralistas e por bolsonaristas, por apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Dos 54 integrantes, você tem, entre titulares e suplentes, você tem 40 que são da bancada ruralista, que são da oposição ao governo Lula, que pretendem promover uma criminalização do movimento sem terra. Não que não haja erros e não haja erros graves por parte do MST, em algumas eles chamam de ocupações, a CPI, os ruralistas chamam de invasões, mas enfim, o termo que prefiram, de terra. É lógico que há. O limite disso está estabelecido na lei. Agora, uma coisa é um movimento popular, seja por habitação urbana, que é o caso do MTST, seja por terras, que é o caso
caso do MST, essas são reivindicações, demandas sociais justas e legítimas. Quando elas deixam de ser justas e legítimas? Quando elas atravessam os limites, as barreiras impostas pela lei, impostas pela Constituição. A lei garante, a Constituição garante tanto o uso, a função social da terra, como o direito à propriedade privada. Esses dois direitos, aliás, todos os direitos têm que ser cotejados dentro da Constituição, nenhum direito é absoluto. Quando um direito extravasa, transcende o limite e entra em outro direito, aí é a Constituição que tem que estabelecer essas regras, esses limites. E é lógico, quando você tem invasão de uma terra produtiva, é lógico que isso é inconstitucional, é lógico que isso é ilegal e não deve ser tolerado. Agora, por outro lado, essa é uma CPI que tem um uso político, ela não está voltada a entender quais são as demandas do MST, quais são os problemas, como isso pode ser melhorado, como é a questão fundiária do Brasil, como você poderia atender a essas famílias, são mais de 80 mil famílias hoje que esperam por um assentamento, como você pode fazer para talvez acelerar de uma forma justa e legítima a distribuição de terras, que terras podem ser eventualmente desapropriadas e feita uma reforma agrária por essa família. A reforma agrária está parada há 4 anos. É lógico que você tem uma demanda aí que está completamente represada, isso tem que ser atendido. Então não adianta você criminalizar o movimento social. E parece que essa CPI já parte essa CPI, melhor dizendo, já parte dessa premissa, que é criminalizar o movimento social. O melhor seria entender as reivindicações, apontar para o que é ilegal e apontar para o que é justo e tentar avançar nessa pauta. Mas não é isso que vai acontecer, a gente sabe disso, vai ser uma espetacularização. Amanda, eu fico feliz de você ter citado a Constituição, porque realmente a Constituição trata da função social da terra, trata da propriedade privada. E o que o MST faz? Pega em armas para invadir propriedade privada, desconsiderando que mesmo que aquela terra não tenha uma função social, cabe à justiça determinar que não há e o que será feito daquela terra. O movimento dos sem terra é um movimento que se tornou um movimento não social, mas um movimento criminoso. E quando parlamentares vão até cidades próximas a lugares que foram invadidos, eles têm que ir às autoridades policiais, sim. Porque por se tratar de um movimento que reúne pessoas ali criminosas, eles precisam se proteger e precisam ter informações que serão repassadas pelas forças policiais que estão lidando no dia a dia com os invasores. E aí o papel da CPI é de fato um papel político. Você citou do papel político do judiciário no comentário anterior. Neste caso, a CPI acontece dentro da Câmara dos Deputados. É sim político, mas é uma atuação política que tem o objetivo de entender como é que esses movimentos são financiados, quem está por trás desses movimentos, para que a lei seja seguida, a lei seja executada e aquelas pessoas que não cumprem a lei possam ser entregues à justiça para que a justiça haja. Não dessa forma amigável como ela tem se demonstrado com a esquerda brasileira, mas olhando o que diz estritamente a Constituição e a lei brasileira. Peraldo, eu queria que você tivesse essa mesma convicção para falar das pessoas, dos criminosos que invadiram o Congresso Nacional. Porque você diz que são mães, pais, crianças. Não, você chama de vândalos e arruaceiros. Já o MST você se refere como criminosos. Mas também são famílias que entram nas terras. E aí? Uns são criminosos e outros não são criminosos? Quer dizer que o patrimônio público e simbólico que representa a democracia não é um patrimônio que deva ser preservado. Um é mais crime e outro é menos crime. São 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, você diz que são criminosos. Você parte da premissa que o movimento social é todo criminoso e não que haja invasões de terra, em particular, que obviamente são ilegais e muitas vezes são usadas como instrumento de pressão política por esses movimentos. É lógico que a invasão de uma terra produtiva é ilegal e a polícia tem que promover, a justiça tem que promover imediatamente que eles tem que ordenar que eles sejam retirados de lá. Agora, me surpreende que você trate um como criminoso e o movimento de golpe de 8 de janeiro, aí esse não é criminoso. Não, só para entender. O que me surpreende, Amanda, é você colocar no mesmo patamar um movimento armado que invade propriedade dando tiro com pessoas que invadiram e depredaram um prédio público, que são criminosos sim. Mas nós não estamos falando em crime na mesma proporção. Aquelas pessoas que impunham
que pegam em armas e que estão dispostas a matar e morrer para invadir uma propriedade privada, claramente estão cometendo um crime muito mais grave do que aquelas pessoas que tiveram a sua entrada facilitada sem uma arma e que cometeram crime, se invadiram prédio público, depredaram patrimônio público, precisam responder por isso. Mas não vamos colocar as duas coisas no mesmo patamar, porque não são. Além disso, ainda temos no Congresso parlamentares que estão ali defendendo criminosos e contando mentira, fake news, dizendo que o MST é um grande produtor de arroz, que tem uma participação importante na agricultura brasileira. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Vamos entregar ao MST a responsabilidade, então, de colocar o feijão que está faltando nas escolas paulistas. Vamos ver se eles têm competência, organização, qualidade para entregar isso. Não tem, Amanda. Você sabe que não tem. Se você for encarar a discussão dessa forma rasteira, é óbvio que o MST não responde por toda a agricultura familiar. Mas os parlamentares afirmam que sim. Seja a principal produtora. O MST tem, sim, uma grande produção de arroz orgânico, de suco de uva orgânico, que foi o que eles levaram lá na primeira sessão da CPI. E, na minha visão, o golpe de Estado que foi tentado no dia 8 de janeiro é muito mais grave. E se você se refere a todo o MST como um movimento de criminosos que entram armados em fazendas, como é que você explica, ao longo dessas, 33 invasões que houve desde o começo do ano, quantos mortos, quantos feridos, porque você trata disso como se fosse um movimento que estivesse entrando, invadindo as propriedades privadas, fazendo reféns os donos e matando, ou sei lá o que mais, sequestrando as pessoas. Não é isso que acontece. Muitas dessas propriedades invadidas são propriedades improdutivas, que o MST diz que são improdutivas e eles usam esse instrumento como pressão política. Eu não estou nem entrando no mérito se isso é bom, se não é, se eu sou contra, a favor. Não é isso, não é disso que se trata. A única coisa que eu estou debatendo é o seguinte: você pode ter uma CPI, aliás, já é a quinta. Já foram 4 CPIs feitas para justamente descobrir isso que você está apontando. Quem financia o movimento? Se fosse algo tão centralizado e tão óbvio assim, imagino que as outras 4 CPIs anteriores a essa, que também investigaram o movimento Sem Terra, já teriam identificado, já teriam apontado algo. Não foi o que aconteceu. Vamos ver se essa quinta será capaz de apontar ou não, ou se será mais um ambiente para promover uma espetacularização de um movimento político ideológico que é capitaneado pela direita e que é contra o MST. E vai ser uma batalha de comunicação. E é um flanco, é um ponto vulnerável e de fragilidade do governo. O governo vai ter dificuldade de responder a uma CPI que é totalmente dominada pela oposição. Pois é, mas isso não inibe o governo de colocar ali os seus representantes que ficam endeusando esses invasores de propriedade privada. Propriedade privada é um pilar fundamental de qualquer democracia e que o MST coloca à prova aqui no Brasil. Não é possível que a gente vá conviver com essas pessoas que empunham arma, sim, para poder invadir essas propriedades. E quem pega numa arma para cometer crime está se colocando na situação de matar ou de morrer em razão desse seu ato. E aí você quer comparar isso com o que aconteceu em 8 de janeiro, mas não tem absolutamente nada a ver. Isso é um grupo criminoso organizado, invasor de terra, que fica atrapalhando a produção do agronegócio brasileiro, que sustenta o nosso PIB, queira ou não queira. Nós não temos outras atividades econômicas que sejam tão relevantes como o agronegócio. O MST é um grande problema e precisa ser tratado.